Graça e paz a todos os irmãos. Deus abençoe a todos os irmãos queridos. Vamos estar iniciando, irmãos, esta live da Escola Bíblica Dominical, né? Vamos estudar a Palavra de Deus. Eu quero aqui rapidamente, fazendo aqui uma oração. Senhor Deus, maravilhoso Pai, nós te engrandecemos, Senhor, te adoramos, te exaltamos, porque Tu és o Criador do céu e da terra, o Deus Todo-Poderoso. Pai, estamos aqui, Deus, para te engrandecer, para te glorificar, que o Senhor venha abençoar esta escola bíblica dominical, esse estudo. Abençoa os irmãos aí nos seus lares, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Sim, meu Deus, obrigado. Bom, irmãos, vamos estar iniciando, né, aqui na revista, a lição 5. A lição 5 ela tem como título Libertos do Pecado para uma nova vida em Cristo. Libertos do pecado para uma nova vida em Cristo. Esse estudo está na carta de Paulo aos Efésios, né, uma carta muito espiritual. É uma das cartas onde Paulo, onde ele escreve que ele expõe mais a espiritualidade da sua teologia. E a lição, ela está no capítulo 2 de Efésios. Vamos fazer a leitura. Efésios capítulo 2, do versículo 1 ao 10. E o tema, libertos do pecado para uma nova vida em Cristo. Diz assim o texto: E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade, para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Amém. Até aí. Então, queridos, o nosso estudo está no capítulo 2 de Efésios, do versículo 1 ao 10. Então, é um texto muito glorioso, né, que tanto ele pode ser aplicado para nós cristãos, quanto também ser aplicado para os descrentes, né? Até mesmo para as pessoas que acham que a salvação será por meio das obras, né? O versículo 8 deixa bem claro nessa questão. Mas o tema nosso é libertos do pecado para uma nova vida em Cristo. Então o texto assim ele expõe, Paulo então aqui ele olha para o nosso passado, né? E ele diz o que aconteceu com o cristão, o que ocorre com o cristão, como nós estávamos, qual era o nosso estado antigamente. Então nesse texto aqui ele diz tudo, né? Fala como nós estávamos mortos em nossas ofensas. E esse texto, ele de uma certa forma maravilhosa, ele glorifica a Deus. Ele glorifica a Deus porque Deus ele nos amou, Ele nos resgatou. Esse capítulo nós podemos ver que o tema dele, o tema geral, é reconciliação. Deus aqui estava reconciliando o homem com ele mesmo. Aqui nós vemos o método de Deus.
não é o nosso próprio método. Nesse texto nós vemos como Deus agiu na salvação, como Ele, pelo seu poder, Ele nos liberta do pecado da forma mais gloriosa, que é a nova vida em Cristo. A salvação nossa, ela é em Cristo. O nosso pecado, nós só resolvemos ele só através de Cristo, né? O autor da revista, na introdução, ele diz assim: a presente seção da Epístola aos Efésios apresenta relevantes aspectos doutrinários da salvação. Nela, o apóstolo descreve a libertação dos pecados como um favor imerecido dado por Deus aos salvos, a fim de que eles desfrutassem uma nova vida em Cristo. Então, queridos, na lição anterior, nós falamos sobre os vocacionados. Paulo, ele ora para que os olhos do entendimento dos cristãos venham ser abertos, para que compreendam a maravilhosa e gloriosa vocação que nós temos em Cristo. Então, essa libertação dos nossos pecados, para que nós nos tornemos filhos de Deus, é a vocação. Nós agora devemos fazer boas obras porque somos salvos já. E as boas obras, elas glorificam a Deus. Como o propósito das obras? Para glorificar a Deus, para dar fruto. Jesus disse que Ele nos chamou para que dessemos frutos. Então, o propósito da salvação para que nós venhamos glorificar. Nós somos feituras de Deus para boas obras, que está aí no versículo 10. Porque somos feituras suas, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. E nós bem sabemos que a história geral da salvação, o propósito de Deus, a obra de Deus, nós podemos olhar num gráfico que houve a criação, Deus criou o homem, mas também houve uma queda. A queda, Deus então tinha que resolver o problema. A queda, veio o pecado. Então Deus agora ele prepara a redenção. Nós agora estamos salvos porque o nosso Redentor é Cristo. Mas nós ainda estamos caminhando, porque o processo de toda a obra de Deus ainda não foi cumprido. Porque nós precisamos resolver o problema dos nossos corpos, a nossa natureza. Precisamos de uma glorificação. Então, houve a criação, houve a queda, agora Deus agiu em redenção e haverá ainda uma glorificação dos nossos corpos quando nós estivermos no céu e quando Deus voltar para buscar a sua igreja, nós seremos glorificados no nosso corpo. Então, queridos, agora nós vamos falar um pouquinho da antiga natureza, né? Como nós antigamente nós éramos, como nós estávamos mortos em ofensas e pecados. No início da epístola, o apóstolo Paulo lembra que antes da regeneração estávamos mortos em ofensas, pecados, e eram por natureza filhos da ira. Então, todo homem que entra no mundo, ele entra nessa condição, filhos da ira, mortos em suas ofensas. Então, nós estávamos mortos. Nossa condição anterior era que nós precisava Deus então fazer uma obra. Então diz aqui que Ele nos vivificou, estando nós mortos em ofensas e pecados, né? Diz aí o versículo. A palavra ofensa do grego tem sentido de passo em falso de forma deliberada. O termo para pecado é amartia, o qual descreve como aquele que erra o alvo. Em vista disso, os homens em sua natureza decaída é diagnosticada como morto, ou seja, uma declaração da real condição das pessoas sem Deus. O conceito é de morte moral e espiritual provocado pelo pecado, que inevitavelmente separa o homem de Deus. Então essa é a tragédia humana. A tragédia da humanidade é isso.
estão mortos, mas não conseguem enxergar isso. Os homens, eles podem estar vivos para muitas coisas, podem estar vivos para fazer viagem, podem estar vivos para estudar, se formar, ser aí um engenheiro, né? O homem, ele está vivo para muitas coisas, mas para caminhar até Deus, o homem está morto. O homem não tem pernas para caminhar, ele está coxo, ele está paralítico, não consegue chegar a Deus. Então Deus precisa vivificar o homem. Como Deus faz isso? Deus coloca fé no seu coração. Deus coloca poder, e o Espírito Santo de Deus o convence o homem do pecado através da pregação do Evangelho. Então quando nós estávamos no mundo, nós éramos mortos. Então é um motivo de nós adorarmos e glorificarmos a Deus. Porque qual é a nossa condição antigamente? Deus, ele nos amou, ele nos vivificou. Então nossas ofensas e pecados, diz, a má conduta em que no outro tempo andaste, é descrita por Paulo por meio da metáfora do ato de andar. Refere-se às atitudes erradas adotadas na vida passada do salvo, antes da regeneração. Andastes segundo o curso deste mundo. Então, o mundo, ele tem uma mentalidade que é contrária a Deus. O mundo, o diabo, ele faz com que as pessoas fiquem presas. O diabo, na verdade, a estratégia dele é fazer com que os homens não parem para pensar. Os homens estão hoje nos seus entretenimentos, nas suas formas de andar, querer felicidade, querer viagens, querer até mesmo a família, coisas lícitas nessa vida atrapalha o homem de chegar a Deus. Porque além da nossa família, nós temos uma família maior, que é a família de Deus. Então, quando o homem ele gasta tempo com essas coisas dessa vida, isso que o diabo quer. O diabo quer entreter as pessoas. O diabo não quer que o homem pare para pensar vida, o que acontecerá depois da morte, né? Então o diabo, a estratégia dele é isso, queridos. Então nós também, como cristãos, hoje nós temos que estar atentos, porque o diabo, ele pode impedir que nós não usemos os nossos corpos para glorificar a Deus. Porque se nós ficarmos olhando para o mundo com esses entretenimentos, nós perdemos a obra de Deus na nossa vida, a vontade de Deus para a nossa vida. Andaste segundo o curso deste mundo. Então antes nós estávamos andando segundo o curso deste mundo, mas Deus, que é poderoso, nos salvou. Aqui também diz que nós andávamos fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Olha, queridos, olha que interessante. Talvez hoje muitas pessoas podem falar assim: mas hoje, graças a Deus, que nós somos salvos. Há pessoas que não conseguem ver pecado nelas mais. Pessoas que fazem as obras, pessoas meticulosas, pessoas corretas, muitas vezes elas pendem para o lado do legalismo, porque não conseguem ver pecado nelas. Andávamos fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. É claro que há aqui um mal aqui, Antigamente nós estávamos sem Deus, o pecado nos dominava. Agora não domina mais. Cristo, a morte de Cristo para nós, ele tratou o pecado. O pecado foi removido pela morte de Cristo. Então nós agora não somos dominados mais pelo pecado. Mas o pecado, nós ainda não somos perfeitos. Há ainda vestígios, ainda resíduos de pecado em nós ainda. Porque o nosso corpo ainda não foi salvo. Nós falamos da natureza pecaminosa, Mas antes nós andávamos fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Agora, como há ainda resíduo em nós,
nós agora os salvos, nós devemos estar atentos ainda a essas coisas, né? Andávamos fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Lá em Romanos capítulo 6, versículo 6, o apóstolo Paulo, ele fala sobre tentação e pecado, né? Ele fala assim: o velho homem foi com Cristo crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Então, se nós estamos estudando sobre o pecado, nós temos que tentar entender a tentação do pecado em nós. Nós somos salvos, né? Cristo, ele resolveu o problema do pecado. O pecado não nos domina mais, mas porém nós não somos perfeitos. O nosso corpo, ele não foi salvo ainda. Nós temos resíduos do pecado em nós. Então, como tratar isso? O pecado, ele tem que ser desfeito, nulo, né? Mas o ensino das Escrituras diz que nós ainda não somos perfeitos. Há resto do pecado que permanece no corpo ainda. No capítulo 1 de Tiago, vamos abrir lá o capítulo 1 de Tiago. Essa carta aqui é muito interessante também para falar sobre essa questão do pecado. Porque o pecado há resíduo em nós ainda. Nós devemos conhecer. O cristão, ele tem que saber ter um discernimento de quando ele realmente está prostrado, ele está cobiçando realmente, quando os seus pensamentos estão em pecado, ou quando é só uma tentação, quando é obra do diabo. No capítulo 1 de Tiago, havia pessoas lá que achavam que Deus estava tentando o homem a pecar. Então Deus não pode ser tentado pelo mal. Em Tiago 1,13 diz assim: ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, sendo consumado, gera morte. Então, isso, hoje o cristão, ele tem que estar tratando isso constantemente, né? O pecado, ele é algo que é o alvo, mas Davi, no Salmo 51, ele classifica o pecado em transgressão, em iniquidade e o pecado propriamente dito, né? Nós somos transgressores quando nós não cumprimos o mandamento de Deus. Nós fizemos um reino espiritual. Esse reino, ele tem leis. Então, quando nós não obedecemos, transgredimos contra Deus, né? Davi, ele diz assim: somente contra ti somente pequei. Então Davi, ele fez um mal a um homem, mas ele compreende de forma espiritual, de uma forma maior, que o pecado maior foi contra Deus, contra a lei de Deus. E ele praticou iniquidade. A iniquidade é algo íntimo do homem, é um pecado subjetivo, é algo dentro, é algo moral que está dentro do homem, que ele está em erro, está em engano. Então nós temos que compreender a tentação, porque o diabo também, ele é muito astuto. O diabo, ele tenta, através da mente, com setas malignas, para que nós venhamos achar que nós estamos impuros. O diabo, ele joga imagens, o diabo põe pensamentos na minha mente que não é meu. Talvez você esteja lendo a Bíblia ou orando, de um certo momento vem um certo pensamento feio em você. Aí você tem que saber que esse pensamento não é seu, é dardo inflamado do inimigo. Esteja atento a isso. Essa situação não é um pecado ainda, mas se você, ao ver aquela imagem que o diabo lança na sua mente,
e você gostar, e você começar a pensar, e você começar então a agir. Então isso é o mal. Então até então muitas pessoas podem achar que elas estão impuras, tão somente por setas malignas que vêm à sua mente, ou até mesmo vontade, desejo. Se você tem desejo de alguma coisa, até aí não é ainda um pecado, né? Mas se você então agir, se você então fazer algo, agir, fazer uma ação, então isso gera um pecado. Então, queridos, Tiago ele diz que não deve reinar, não tenha domínio sobre o nosso corpo mortal, o mal, porque dentro de nós há uma luta. O pecado ele está sempre querendo usar o corpo. O nosso corpo, ele ainda não foi salvo. Aleluia. Então há uma luta dentro de nós. Nós temos uma nova natureza, temos uma nova mentalidade, a mentalidade de Deus. Nós temos uma inclinação para as coisas santas. Porém, há dentro de nós o eu corrompido, a velha natureza. Então eles querem dominar o corpo. O corpo, o nosso corpo, ele ainda não é salvo. Então, nós devemos, o homem espiritual deve dominar o corpo. O homem espiritual deve fazer com que o corpo esteja sujeito a ele. É isso que o apóstolo Paulo, ele disse que colocava o seu corpo à servidão. Então, o cristão, ele tem que estar atento. O cristão não é perfeito nessa vida. Ele está salvo, porém o corpo não está. Então, queridos, a Bíblia diz: não apresenteis vossos membros ao pecado para instrumento de iniquidade. Então, quando o homem ouve a voz de Satanás, o diabo ele sugestiona para você, ele propõe para você. O diabo não pode fazer, não pode forçar a pecar, mas ele propõe. Ele põe na sua frente algo que a sua carne ama. Então é você que vai agir. Nós não podemos culpar o pecado. Quando nós pecamos, somos nós mesmos que vamos lá fazer. Mas é claro que o pecado ele sugestiona. Há um dedo dele aí, né? Mas quando você faz algo errado, não podemos culpar a ninguém. Então somente foi nós mesmos que fizemos isso. É claro que teve o dedo dele. Então, isso que nós temos que estar atento às tentações, a tentação que nos vem. E nós, o nosso homem espiritual, tem que estar forte, para que você venha ser forte e vencer, para que o seu homem pecaminoso não domine o seu corpo para instrumento de iniquidade, mas que os seus corpos venham ser instrumento para a justiça de Deus. O Espírito Santo, ele nos ajudará. Nós não podemos extinguir o Espírito. O Espírito Santo, ele fala todo o tempo conosco. Nós devemos ouvir a voz do Espírito. Devemos pensar nas coisas espirituais. Pensar nas coisas que são do alto. Isso o apóstolo Paulo fala. Pensar no céu. Pensar no Espírito Santo. Hoje nós extinguimos o Espírito Santo, sabe como, queridos irmãos? Nós não temos ciência que Ele está em nós. Ele é uma pessoa. Jesus diz assim: olha, eu vou para o Pai, mas deixarei o outro, o Consolador. Então, se nós não conversamos com o Espírito, se nós não temos ciência dele em nós, nós estamos extinguindo Ele. Porque quando eu tenho ciência dele, quando o diabo propôs algo para mim, isso vai me constranger. Não, o Espírito Santo está comigo. O Espírito Santo é meu Deus, Ele está me ajudando. Deus enviou o Espírito Santo, né? A aquisição da igreja é para que nós venhamos vencer, que nós venhamos viver em santidade. Mas o texto diz que nós somos salvos pela graça, né? Por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Nós não somos salvos pelas obras. Mas para que fazer as obras então? Poderíamos perguntar: não, nós aceitamos a Cristo, somos salvos, tudo bem, por que fazer obras, né? Se o texto diz que não é pelas obras, mas nós devemos fazer as obras.
porque no versículo 10 diz que nós somos feitura sua para boas obras. As obras que nós fazemos hoje, a obra da oração, a obra de ser bons, né? A obra de caridade, isso aí glorifica a Deus. Isso são os frutos. Deus olha para nós e olha, é como se Deus fosse em um pomar e Ele tivesse plantado, né, várias plantas, várias árvores frutíferas, e Ele adubasse e Ele molhasse. Então, um dia Deus vai chegar naquele pomar e Ele vai admirar aquele pomar. Aquele pomar está cheio de frutos. Ele vai não só admirar, mas Ele vai se deleitar também. Aleluia. Nós temos frutos para o Senhor. Glória a Deus. Nós devemos estar apresentando esses frutos. Fomos salvos para boas obras. Somos feituras de Deus para boas obras. Então, amados, nós devemos estar firmes nesse propósito. Nós temos uma vocação em Cristo Jesus para boas obras. E não somente isso, o apóstolo Paulo ele diz que ele ora no seu entendimento para que nós venhamos compreender que o mesmo poder que operou em Jesus, lá no primeiro capítulo de Efésios, fala que esse mesmo poder é o mesmo que está operando em nós. Olha, queridos, que iluminação! Devemos ter isso em mente. Pense nisso. O mesmo poder que operou em Jesus, porque Jesus era homem. Jesus, ele fazia milagres. Jesus, quando o diabo ia tentar ele ficava firme, usava a palavra, né? Porque o Espírito Santo estava o guiando, o Espírito Santo estava nele, o Espírito Santo fez com que ele ressuscitasse. Então o apóstolo quer que a gente entenda que esse mesmo poder, esse mesmo Espírito Santo que estava em Jesus, é o mesmo que está operando em nós. Olha que alimento para nós seguirmos avante, para glorificar a Deus nas obras, né? Então também, amados irmãos, uma outra coisa, o diabo, temos que estar muito atento com o diabo. O diabo, ele é forte. O diabo, ele pode nos vencer, porque a nossa mente, nós não temos controle da nossa mente. Então devemos estar atentos ao que o diabo propõe para nós, né? Então assim, como tratar com essas coisas? Nós vamos ver que o diabo, ele venceu Adão e Eva. Quem eram Adão e Eva? Adão e Eva, eles eram perfeitos. Nós não estamos no mesmo estado de Adão e Eva, eles eram perfeitos. Nós não somos perfeitos. Então quando o diabo vir propor, vir conversar com você, não dê ouvido a eles. Não dê ouvido ao diabo, nem o escute, caia fora dele, né? De uma certa forma, entendeu? Então, o diabo, nós não podemos tentar ser forte nele. Se o diabo propõe alguma coisa para você, você diz, eu vou só dar uma olhadinha. Não faça isso, porque o diabo pode te destruir aí. O diabo, ele teve a ousadia de querer tentar Cristo. Então, o diabo, ele não é páreo para nós, ele é forte. Nós devemos fugir dele. A Bíblia diz, fuja, resista. O resistir aqui é não dar ouvido a ele, não brinque com ele. Se o diabo propõe você a dar uma olhadinha numa imagem lá no Facebook, uma imagem feia, uma imagem pornográfica, não faça isso. Se você olhar uma vez, isso vai fazer você olhar mais vezes. Então, não coloque nada impuro diante dos seus olhos. Nós vivemos numa época hoje que muitas pessoas estão nos seus lares, estão nos seus celulares. Devemos estar atentos a isso, porque para vencer o pecado, devemos estar atentos. Não dê ouvido a Satanás. Então, resistir ao diabo é isso. Não dê ouvido a ele. Se ele propor alguma coisa para você, nem tente degustar qualquer coisinha, provar assim um pouquinho, não faça isso, porque é desse pouquinho que virá o mal todo.
Então devemos ser fortes. Agora, e aqui também ele fala que nós somos também... Quanto tempo? 30 minutos, eu acho. Deu 30 minutos? Né? Então, Cristo também, ele diz que nós fomos vivificados pela graça, né? Praticamente eu disse aqui que a graça do Senhor Jesus, ele nos vivificou, né? Agora, um ponto interessante também em relação à salvação, Cristo, a morte dele, resolveu o problema do pecado, né? Tirou o pecado original que fazia com que nós éramos escravos do pecado, né? Ele tratou também com a sua morte, ele tratou os pecados passados. Nós fomos purificados, lá em Tito fala isso, no final da carta, nós somos purificados. A morte de Jesus nos purificou de todos os pecados. E ele tirou também o poder do pecado. É claro que nós temos resíduos, nós temos que tratar isso, temos que ser vigilantes, né? É a guerra diária, é andar com Deus diariamente, buscar as coisas do alto, aí nós venceremos. Porque cristão, não tem como cristão ele dizer, vou tirar férias. Se ele tentar tirar férias, o diabo e a sua carne vai vencer ele. Agora, uma outra observação aqui, Deus, ele começou a olhar para nós, né? Quando Cristo tratou o pecado, removeu o pecado, nós nos tornamos igual a Adão, num certo sentido. Mas ainda precisava de mais coisas para Deus nos aceitar, para nós entrarmos em comunhão com Ele. Então, Jesus morreu, a sua morte, Ele tratou o problema do pecado. Nós não somos mais escravos. E Ele nos purificou de todos os pecados passados. Agora, precisava de mais coisas, né? Agora, a Bíblia diz que Cristo, Ele foi obediente à lei. Cristo, ele conseguiu obedecer toda a lei. Então, ele se tornou justo por nós. Então, agora, a justiça de Cristo, quando nós o aceitamos, essa justiça veio para nós. Então, aí foi resolvido o problema. Tanto foi removido o pecado, tanto quanto nós fomos purificados de todos os pecados passados. Agora Deus olha para nós com os bons olhos, porque também foi tratado o problema da justiça. Nós temos a justiça da lei em nós. Somos justos, somos declarados justos. Deus, Ele se deleita em nós. Mas Deus se deleita em nós porque Ele se deleita primeiro no Filho. O Filho de Deus é que fez todas as coisas. E se Deus se deleita em nós, é porque nós estamos em Cristo. Perceba, queridos irmãos, como é os mistérios de Deus. Somente dessa forma é que nós podemos ser bem vistos diante de Deus. Porque o próprio Jesus, Ele cumpriu toda a lei. Cristo, Ele se humilhou e veio até nós, tomou forma humana. Olha que humilhação. Tomar forma humana é uma forma de humilhação para um Deus que é soberano, para um Deus que é eterno, aquele que estava no seio do Pai. E Cristo é maravilhoso, fez todas essas coisas para nós. Então, pela graça, sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Amém. Então, Ele resolveu o problema do pecado. Nós hoje, quando nós pensarmos na nossa salvação, queridos amados irmãos, nós temos que dar pulos de alegria, porque foi a única forma de Deus tratar do pecado. Um mínimo pecado, um mais sutil pecado. Se Deus permitisse que nós venhássemos tratar esse pecado através do nosso sofrimento, esse sutil pecado nos esmagaria. Poderíamos pedir a ajuda de todos os anjos do céu, poderíamos usar todas as forças que há na terra
para nos ajudar. Mesmo assim, esse pequeno, sutilzinho pecado, ele nos esmagaria, nos destruiria. Somente um Deus perfeito e infinito poderia aplacar a ira de Deus. Então, isso é glorioso. A salvação é maravilhoso, amados irmãos. Então, o meu conselho é que nós devemos buscar a Deus através do conhecimento, através da graça, e buscar a Ele constantemente, porque Ele tem muito para nós. Amém. A Bíblia fala que nada subiu ao coração do homem, é aquele que Deus está preparando para nós, meus irmãos. Então, quando nós estaremos no céu, iremos para o céu, lá será glorioso, será uma outra dispensação, uma outra forma de vida, né? É um mistério, mas algo glorioso que nós estaremos com Cristo, o veremos, o conheceremos mais intimamente. Então, que Deus possa abençoar os irmãos, que Deus possa dar graça aos irmãos para vencer o pecado. A paz do Senhor. Vamos fazer a chamada aqui, agradecer a presença da Jaqueline, do Maldenilson Ivanilson, da Simoni, Suliane, isso. Elisa, irmã Isabel. A paz do Senhor para todos os irmãos. Irmão Joaquim Cardoso, eu acho que é o pai da Francisca, tem a irmã Facione, irmão Emerson, irmã Maria Aparecida, Michele, a igreja Ministério da Nova de Canoeiros também participou com a gente, a Angélica Bruno, eu acho que é a mãe dela que está usando o Instagram, agradecer a presença dela. Amém. Quem mais aqui? Então são esses aí, agradecer a presença de todos. Amém. Que Deus abençoe todos os irmãos, tá? E os irmãos fiquem com Cristo Jesus. Oração. Sim, vamos orar. Senhor Deus, maravilhoso Pai, nós te bendizemos, Senhor, te adoramos, porque Tu és o Deus bom, aquele que nos salvou, aquele que está levando adiante a salvação para a glorificação do nosso povo. Sim, sim. Ó Deus, quão maravilhoso, Senhor, é os Teus mistérios, Senhor. Ó Deus, o Senhor é bom, o Senhor enviou algo precioso, o Teu Filho, Senhor, para fazer esta obra. Obrigado, Pai. Quem seríamos de nós, Senhor? Nenhum dos anjos, nenhum dos patriarcas poderia fazer essa obra, mas o Senhor é poderoso, Deus. O Senhor fez algo tremendo. Por isso, Senhor, que o Senhor nos capacite, Deus, a continuar, Deus, a fazer, a operar essa vocação, Deus, que as nossas obras venham ser para a glória do Senhor, porque é vontade do Senhor para que nós venhamos dar frutos. Não frutos, Senhor, para nos sermos salvos, mas porque nós já somos. Ó Deus, nós entendemos isso. Porque se nós não entendemos isso, nós tiramos Cristo, o seu sacrifício maravilhoso. Ó Deus, somente esse sacrifício é que nos levará ao céu. Eu te dou graça, Senhor, eu te engrandeço. Maravilhoso. Ó, os irmãos, hoje é a Santa Ceia, né? Os irmãos estão sabendo, tá bom? Que Deus abençoe os irmãos. Amém.